Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso da fé. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Logos e Rema, mas antes eu quero pedir que, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, que você procure no nosso canal do YouTube e assista, você será grandemente edificado, queridos. Até agora nós já tivemos 4 aulas, onde nós entendemos a importância da fé, os tipos de fé, como a fé vem e a fé é mensurável. Esse conteúdo é para trazer edificação e transformação para a sua vida. Então, se você ainda não assistiu, volte e assista todas as aulas, porque isso vai ser muito importante para a sua vida, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre Logos e Rema. Na aula de hoje eu vou falar basicamente sobre 3 assuntos, né? A diferença entre esses 2 termos, o que eles significam, quais são essas diferenças, qual é a importância de saber isso para a nossa fé, o que isso muda na nossa fé e como nós colocamos isso em prática, tá bom? Então vamos lá. Logos e rema são palavras gregas que traduzidas têm o mesmo significado. Elas traduzidas significam palavra. Só que existe um detalhe nessa tradução. Enquanto logos significa palavra escrita, o rema significa palavra falada. Então você percebe que as duas têm a mesma origem, o mesmo significado, mas um pequeno detalhe vai fazer toda a diferença na nossa fé, queridos. Então, logos é a palavra escrita e rema é a palavra falada ou revelada. No contexto bíblico, quando nós trazemos isso para a palavra, nós entendemos que logos é a palavra de Deus escrita, ou seja, toda a vontade de Deus, tudo que Deus pode, tudo que Deus é, tudo que Deus tem para as nossas vidas, tudo isso foi escrito e está na Bíblia. Então nós entendemos que a Bíblia é o Logos escrito, é a palavra escrita de Deus, né? E então lá na Bíblia, aqui na Bíblia, estou até com a minha Bíblia aqui. Aqui na nossa Bíblia nós temos todas as informações a respeito de Deus. Então nós conhecemos Deus à medida que nós lemos a Bíblia. Quando nós lemos o Logos, nós estamos entendendo quem é Deus, estamos entendendo quem é Jesus, aprendendo sobre a vontade de Deus. Então, em João, capítulo 1, verso do 1 ao 3, eu vou ler para vocês, está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa palavra verbo, no princípio era o verbo, essa palavra verbo, ela é originalmente como logos, ela foi escrita como logos. Ou seja, aqui nós entendemos uma outra dimensão da palavra logos, que quer dizer que toda a expressão de Deus, toda a vontade de Deus está em logos. Então, Jesus, quando veio a habitar na terra, ele era toda a expressão de Deus, ele era a vontade de Deus sendo expressa aqui na terra. Então nós vamos entender que Logos é a palavra escrita, é a vontade de Deus escrita. Nós vamos entender que Logos é o verbo, é Jesus, é o verbo. Depois, dando continuidade em outro versículo, em Marcos 7,13, nós vamos entender melhor quando ele fala assim: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Aqui eu quero pegar com vocês o comecinho desse versículo. Assim a palavra de Deus. Esse palavra, ele também no original é logos. Ou seja, aqui no Evangelho de Marcos é uma passagem que se refere ao Antigo Testamento. Então ele está falando que o Antigo Testamento é logos, ou seja, é a palavra escrita, logos. Por que isso é tão importante? Porque nós só vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, nós só vamos saber as verdades de Deus quando nós lermos esta palavra. Aqui está contida a vontade de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, é que nós conhecemos Logos. Então isso é que vai trazer equilíbrio e sabedoria para as nossas vidas. Nós vamos saber o que nós podemos, o que nós temos e quem nós somos. Baseado em quê? Baseado no Logos de Deus, na palavra. Amém?
Agora vamos falar de rema. Dentro do contexto bíblico, a palavra rema, ela significa palavra falada ou palavra revelada. Eu gosto muito de um significado de rema que fala assim: rema é Deus falando, né? É Deus atuando. Tem um outro significado que fala que é a palavra dizente, ou seja, é algo que está acontecendo, algo que está em ação, que está em movimento. Em Romanos 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse palavra agora já não é mais logos, como nos outros versículos que nós vimos. Esse palavra, o original do grego é rema. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir o rema de Deus, ouvir Deus falando. Em outro versículo, Mateus 4, versículo 4, diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, rema, que sai da boca de Deus. Aqui é Jesus no deserto, quando ele está com o diabo, e ele declara a palavra, né? Ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra rema que sai da boca de Deus. Então nós entendemos que quando algo é falado, sai da boca de Deus, é rema. Amém? Então nós temos 3 maneiras de entender o que é rema. A primeira maneira é essa que eu falei, Deus falando. Então quando nós pegamos lá em Gênesis 1, versículo 3, o verso diz assim: disse Deus, ou seja, é Deus dizendo alguma coisa, Deus falando, haja luz, e houve luz. Então quando Deus diz algo, nesse momento em que ele está dizendo, nós pudéssemos voltar lá atrás e pegar esse momento onde Deus criou a luz, onde ele falou, haja luz, aquele momento é o rema acontecendo, tá bom? Então, quando você pega na Bíblia e vê trechos onde Deus está falando, onde Jesus está falando e as coisas estão acontecendo, é um momento rema. A segunda maneira de entendermos é quando nós falamos a palavra. Ou seja, quando nós pegamos o Logos de Deus e falamos a palavra, damos uma ação para aquela palavra. Então tem um Provérbios que eu gosto muito, que diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então isso é uma palavra, isso está na Bíblia, é uma verdade, mas ele é um logos, ele só está escrito. A partir do momento que eu entendo isso e trago para mim, coloco isso dentro de mim, o generoso prosperará. Peraí, quem é generoso? Eu sou generoso. Então quando eu começo a transmitir, a falar o logos, agora ele já não é mais logos, agora ele é rema. Então eu começo a falar, eu sou generoso, eu sou próspero, porque o generoso prosperará. E aí nós entendemos que quando nós falamos em rema, a palavra revelada, nós estamos falando de revelação. Ou seja, quando nós falamos algo, nós estamos revelando uma ação. Então, nesse exemplo, se eu estou dizendo que eu sou generoso, eu preciso ter uma ação correspondente. Então eu falo e ajo de acordo com o que eu estou falando. Amém? Então isso vai transmitir vida. Quando eu entendo o Logos, quando eu falo e quando eu ajo de acordo com o que eu estou falando. O terceiro ponto para a gente entender o rema é quando Deus fala diretamente a cada um de nós. E aí nós precisamos ter muita convicção do Logos para que não haja distorções. Então, quando eu estou passando, por exemplo, por um momento de dificuldade, ou quando uma pressão se levanta e eu tenho a palavra dentro de mim, o Espírito Santo vai lembrar de versículos e de trechos bíblicos, de passagens, e aquilo vai me levantar. Então pode ser que eu esteja passando por uma pressão financeira muito grande, e aí o Espírito Santo me lembra de Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu pego aquela palavra, Logos, que já estava dentro de mim, que o Espírito Santo me lembrou daquela palavra e aquilo vira convicção no meu coração, aquilo vira rema, aquilo vira vida dentro de mim. E uma vez que aquilo vira convicção, nada mais pode falar ao contrário. Ainda que fale, eu só acredito na convicção que eu tenho que o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deus também pode falar conosco e nos dar uma direção. Então talvez você esteja pedindo uma direção para Deus sobre os teus próximos passos, o que você faz no teu trabalho, o que você faz na tua empresa, ou que tipo de empresa você vai abrir, o teu ministério, uma direção com os teus filhos, ou seja, é algo que você não vai encontrar especificamente na Bíblia, mas que Deus vai trazer para você uma palavra rema, uma palavra revelada. Ele vai trazer sempre com base no Logos, tudo que Deus falar para você vai estar baseado na Bíblia. Então ele vai trazer uma palavra para você que vai estar baseada na Bíblia, mas que é uma direção específica para você e para aquele tempo. Então você agarra essa palavra, isso vira rema para você e você consegue concluir aquilo que você estava fazendo. Amém? Eu lembro de quando Jesus estava andando sobre as águas e ele encontrou com os discípulos e eles se assustaram, né? E Pedro falou, se é você mesmo, Jesus, me manda ir ter contigo. Ou seja, naquele momento era o Logos de Deus andando sobre as águas. E Pedro fala assim, me dá uma direção, me dá um comando. E aí Jesus fala, vem. Naquele momento que Jesus fala, vem, é uma direção específica para Pedro, para aquele momento, para aquele dia. Você não vê Pedro depois andando sobre as águas em outros momentos, mas naquele momento ele andou sobre as águas. Então, existem direções que Deus vai trazer para você naquele momento. E por isso que nós temos que ter o Logos dentro de nós, para que Deus trabalhe e faça virar rema na nossa vida. Amém? Quero trazer um exemplo também sobre essa diferença entre Logos e o rema. Na minha época, né, alguns de vocês já não pegaram essa época, mas na minha época nós tínhamos uma máquina de fotografia, onde você colocava um filme fotográfico nessa máquina. Você tirava as fotos, mas você não sabia o que estava acontecendo, você não via totalmente ali o que estava acontecendo, você só batia a foto, você sabia que tinha uma foto ali dentro, mas você não via aquela foto, você não tinha foto revelada. Então a gente pegava aquele rolinho de filme, levava em um lugar que fazia revelação, né? E aí deixava aquilo lá, aquele filme passava por um processo químico, e em algumas horas a gente voltava e pegava as fotos na mão. Ou seja, existia a foto, a gente já sabia que a foto estava ali, mas precisou passar por um processo de revelação. A diferença entre Logos e rema, eu penso que é justamente essa. O Logos é o filme, e já está lá a foto, ou seja, já está escrito, a foto já está aqui. Só que isso precisa se tornar verdade na nossa vida, isso precisa se tornar vida na nossa vida. Então a gente precisa da revelação dessa fotografia, da revelação do Logos, para que isso se torne vida na nossa vida. Amém? Quando Jesus está no deserto, que está sendo tentado pelo diabo, tem uma passagem muito interessante que fala em Mateus 4, versículo 3. Fala assim, e chegando ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós já lemos esse trecho, eu só quis lê-lo novamente para entender esse contexto. Querido, Jesus tinha convicção da palavra. Ele era a palavra, mas ele sabia a palavra. Só que olha que interessante, o diabo também sabia a palavra. O diabo estava ali jogando a palavra e Jesus rebatendo com a palavra. Qual era a diferença? É que Jesus tinha a revelação da palavra. Jesus tinha plena convicção de que aquela palavra é a verdade. E Jesus tinha a revelação, e a revelação sempre vai ganhar da letra. Então, o diabo tinha a letra, mas Jesus tinha a palavra. Amém, queridos? E eu quero trazer mais um exemplo aqui, que é um exemplo prático. Vamos supor que você recebeu um laudo médico negativo, um laudo muito ruim. O laudo do médico é o Logos. Ele é um Logos. Se ele é um laudo escrito, é uma palavra escrita, é um Logos. Só que a palavra de Deus também fala a respeito da sua saúde. E ela também é um Logos. O que vai definir a sua vida a partir de então? O que você vai transformar em rema? Você vai transformar em rema o laudo médico ou você vai transformar em rema a palavra de Deus? Tem um versículo em Isaías 53 que já é muito conhecido, que diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode pegar essa palavra. Você não desconsidera o laudo médico. Ele existe, foi escrito, mas o que você vai transformar em rema, queridos? Você pode pegar essa palavra e começar a transformar em rema, começar a declarar essa palavra. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Jesus já tomou sobre si as minhas enfermidades, então eu sou sarado. E você começa a declarar isso, você começa a trazer vida para essas palavras, que antes eram logos e agora vai se tornar rema na sua vida. E quanto mais você fala, mais convicção gera no teu coração. E quanto mais convicção, mais fé é gerada no teu coração, mais rápido isso acontece. Amém, queridos? Outra coisa que Deus pode nos direcionar através da palavra rema é a respeito do nosso ministério. Qual é o ministério que nós devemos seguir? Se é nos 5 dons ministeriais, se é no ministério de socorros. Eu vejo algumas pessoas com dúvida em relação a isso. E Deus, através do Espírito Santo, vai nos direcionar a dizer qual é o nosso ministério, qual é o nosso chamado. E uma vez que Ele vai te dizer isso, aquilo gera uma convicção tão grande no teu coração, aquilo se torna rema, ou seja, convicção, vida. E isso nunca mais vai ser dúvida para você. Amém? Então essas direções individuais Deus pode nos trazer por um momento que nós estejamos passando, por um trabalho. Deus pode trazer uma promessa específica para você e aquela promessa se torna vida. Você agarra aquela palavra, você declara aquela palavra. Você talvez não tenha visto acontecer ainda, mas aquilo já é verdade para você. Eu sempre lembro, quando eu cheguei aqui na igreja, eu sempre lembro que antes de chegar eu já conhecia um pastor que ia para o Canadá. Eu já conhecia, eu cheguei aqui e já sabia que aqui no Verbo da Vida tinha um pastor que ia para o Canadá. Quando eu cheguei, eu descobri quem era esse pastor, era o pastor Delson. Queridos, eu já conheci o pastor Delson, eu conheci o chamado antes do pastor Delson, de tão convicto que ele era. E eu lembro que eu fiquei, durante o tempo aqui que eu acompanhei a passagem dele daqui para o Canadá, ele ficou um tempo aqui na igreja, ficou alguns anos ainda aqui na igreja, mas era uma convicção tão grande. Ele só falava do Canadá. Para toda vez que ele abria a boca, era sobre o Canadá. O coração dele já estava lá. Por quê? Ele tinha convicção de uma palavra rema que ele tinha recebido. Deus revelou a ele onde era o chamado dele. E uma vez que ele revelou, não importa se tinha que esperar 1 ano, 2 ou 10 anos, queridos. Ele simplesmente agarrou essa palavra e esta palavra se cumpriu, visto que hoje ele está desempenhando o ministério dele com a família dele lá no Canadá. Amém? Então eu quero concluir, agora chegamos ao final, eu quero concluir com um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. E ele vai falar da importância da comunhão que nós temos que ter com o Espírito Santo. Amém? Quanto mais logos nós temos, quanto mais declaramos a palavra e quanto mais dependemos do Espírito Santo, mais a nossa vida é transformada, queridos. Então diz assim nesse versículo: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Se você tiver na sua Bíblia, grife essa passagem: para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Grife essa parte também: palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, muitas coisas nós temos que discernir espiritualmente. Muitas coisas nós vamos ler na palavra, mas quem vai trazer a revelação daquilo, a parte prática para a nossa vida é o Espírito Santo. Então, eu quero concluir dizendo, vamos trazer esse equilíbrio entre Logos e o Rema e a comunhão com o Espírito Santo. E a nossa vida nunca mais será a mesma. Queridos, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha trazido edificação para a sua vida, que Deus tenha falado ao teu coração e continue acompanhando a nossa série, continue conosco e você será cada dia mais edificado e fortalecido na palavra. Muito obrigado e um grande abraço e até a próxima.